Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à videoaula de Pais e Filhos. Essa videoaula está dividida em duas etapas. Essa primeira aula, que é essa que a gente vai começar agora, é para você assistir antes de ler o livro. A próxima, você vai assistir só depois. E quem vai te acompanhar nessas duas aulas sou eu, Raquel Toledo. Sou professora de literatura e formada mestre em literatura e cultura russa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse que é um dos romances mais importantes da literatura russa. Vamos nessa? Vocês se lembram de um meme que rolava na internet há um tempo, que era uma situação de jantar familiar e a sobremesa que era servida era torta de climão? Então, Pais e Filhos é uma grande torta de climão, muito mais do que música do Legião Urbana. E eu vou te explicar por quê. Nesse romance, a gente tem 4 homens convivendo o tempo todo. 2 deles mais velhos, o Nikolai e o Pavel, e 2 mais novos, que são o Arkady e o Bazarov. O Nikolai é pai do Arkady, e o Arkady está na universidade, na cidade, só que o livro começa quando ele volta para a casa da família, no interior da Rússia, junto com esse amigo, Bazarov. Pavel é irmão do Nikolai, portanto, tio do Arkady. E os 4 homens vão conviver juntos ali naquela propriedade, se estranhando, tendo algumas confusões, enfim, a torta de climão é servida toda vez que eles sentam juntos na mesa para jantar. E essas discordâncias têm a ver não só com as posições pessoais de cada um, mas explica muito também sobre o que estava acontecendo na Rússia naquela época. Nessa aula eu quero te contar um pouco sobre quem é o autor, o Ivan Turgenev, e um pouco sobre o contexto da Rússia em que ele escreveu essa obra. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais da obra mesmo, olhar um pouco para os personagens e para os acontecimentos principais. Vamos começar falando um pouco sobre o autor? Ivan Sergeyevich Turgenev nasceu em 1818 numa cidade pequena na Rússia, no interior, chamada Oriol. Ele morreu em 1883 e até hoje é conhecido como o mais europeu dos escritores russos. Na verdade, ele fez muito sucesso na França, na Inglaterra, chegou a ser amigo do Flaubert. Aqui no Brasil ele não é dos mais conhecidos, mas a gente já tem grande parte da sua obra publicada e traduzida aqui. Por ter nascido em Oriol, no interior, ele sempre se interessou bastante sobre a vida no campo. Ele não era de uma família pobre, ao contrário, era de uma família bastante abastada. Mas ainda assim, ele se interessava não só pela vida das pessoas ricas do campo, pelos grandes proprietários de terra. Ele também se interessava bastante pela vida do campesinato. E esse é um assunto muito importante. Apesar de vir lá daquela Rússia profunda, Turgenev teve uma formação clássica. Ele estudou em casa com preceptores europeus e foi estudar direito em Oxford, na Inglaterra. Seu primeiro livro se chama Memórias de um Caçador e foi publicado em 1852. Eu falo desse livro porque ele já traz, logo nessa primeira obra, nessa obra inicial, alguns assuntos que vão ficar sempre com Turgenev, como o interesse pelo interior, pela vida dos camponeses, pelas relações de poder entre os camponeses e os servos e as pessoas que moravam no campo, os donos e proprietários de terras. Na verdade, esse assunto, o campesinato e os servos, era o assunto ali naquela segunda metade do século XIX na Rússia. Isso porque, àquela altura do campeonato, todos os países da Europa já não tinham mais trabalhos escravos ou trabalhos servis, só a Rússia. E existia um debate muito grande para que esse trabalho fosse de fato aniquilado, mas ele era base na pirâmide econômica da Rússia agrária ali do final do século XIX. Turgenev vai se interessar por esse debate como vários outros intelectuais. E a verdade é que a servidão vai ser abolida alguns anos depois do lançamento de Memórias de um Caçador, em 1861. Quem fez essa libertação dos servos é o czar Alexandre II. Ele é um czar bastante importante e vai ficar conhecido como czar libertador ou czar reformador. Ele vai fazer diversas reformas que vão buscar modernizar a Rússia. Essas reformas são importantes para que a industrialização chegasse até lá, e era o desejo de vários intelectuais russos que ela acontecesse, inclusive do Turgenev. Memórias de um Caçador é um livro que sensibiliza muito o leitor
para as crueldades que estavam ligadas ao regime servil. Essa visão do Turgenev sobre a libertação dos servos e essa tentativa de transformar a Rússia um país mais parecido com a Europa, como os outros países da Europa, se chamava ocidentalismo. Se dava esse nome porque eram pessoas que queriam, de fato, que a Rússia deixasse para trás o seu passado agrário, deixasse para trás as suas características específicas e tentasse se tornar um país como a França, como a Alemanha, como a Itália, enfim, um país da Europa. Em oposição a esse pensamento ocidentalista, existia o pensamento eslavófilo. Mas é importante deixar claro aqui que eles não são pensamentos em tudo antagônicos. Não é um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, nada disso. Na verdade, esses pensamentos têm pontos de contato e pontos de oposição de ideias. Por exemplo, existiam eslavófilos e ocidentalistas que eram contra a servidão. Também existiam eslavófilos e ocidentalistas que eram a favor da servidão, que achavam que era cedo para a Rússia se desfazer desse regime. O Turgenev era um desses homens que era absolutamente contra o regime servil. E as suas obras, principalmente essa primeira, tinha essa missão de sensibilizar os leitores para aquilo que estava acontecendo no campo. O estilo do Turgenev, estilo literário, também foi bastante influenciado pelo Ocidente. Na verdade, ele, o Flaubert, o Guy de Maupassant, eram escritores que conviviam juntos quase o tempo todo na França e que se auto-influenciavam. Dá pra gente pensar no Turgenev como um escritor mais francês do que russo? Acho que não, mas ele traz muito do debate que estava acontecendo na França do ponto de vista estético também para sua obra. Uma característica que distancia ele bastante dos outros escritores russos é que ele faz um romance condensado. É um romance de ideias, é um romance de debate filosófico, mas não é longo como os romances, por exemplo, do Tolstói e do Dostoiévski. Pais e Filhos é um desses romances. É o quinto romance que o Turgenev publicou. E como era comum na época, ele foi publicado em fascículos, numa revista chamada O Contemporâneo, entre 1859 e 1862. 1862 é um ano, inclusive, marcado por muitas revoltas nas cidades. Os estudantes estavam fazendo protestos cada vez mais violentos, causando incêndios, fazendo um tumulto, tentando chamar a atenção do czar e dos governantes para algumas mudanças que eles acreditavam que tinham que ser feitas na sociedade russa. Esse ano, que coincide com o fim da publicação de Pais e Filhos no Contemporâneo, também trouxe outra coincidência para o livro. O próprio Pais e Filhos foi acusado de ter incitado todos esses protestos violentos. Isso é muito interessante. Olha o poder que a literatura russa tinha na sociedade naquela época. Um livro seria capaz de inspirar jovens a incendiar cidades? Pois é, mas o Turgenev foi acusado, sim, de ter sido pai, de alguma forma, dessa agitação, o que não é exatamente verdadeiro. É claro que o livro foi muito lido e debatido, mas a sociedade russa já vinha numa espécie de ebulição. Eu não vou te contar exatamente agora como foi que o livro foi associado politicamente ao que estava acontecendo. Isso eu vou deixar para a nossa segunda aula. Espero você lá então, tá? Antes de terminarmos esse vídeo, porém, tem algumas coisas que eu quero te passar para te ajudar nesse caminho de leitura. Eu não sei se Pais e Filhos é o seu primeiro livro russo ou não. De qualquer forma, eu preciso já te avisar de antemão que os nomes russos podem ser um pouco complicados de entender. Por isso, nessa edição da Antofágica, a gente fez uma lista de personagens. Está logo no comecinho do livro. Não tem nenhum spoiler e lá você já consegue identificar quem é quem para você não se perder na narrativa. Então, quem são os homens que vão estar ali naquela propriedade, da família do Arkady e do Nikolai e do Pavel, a família do Bazarov, que é esse amigo do Arkady que vem para visitar, quem são os outros personagens que aparecem, enfim. Ali você já tem uma listinha, então já coloca um post-it nessa página, porque se precisar você pode ir e voltar para ela quantas vezes você achar necessário. Também quero chamar a sua atenção para o ritmo do texto. Eu comentei que esse era um romance condensado. E o jeito que o Turgenev transformou uma narrativa de ideias num romance condensado tem a ver com a forma. O narrador não é tão presente. Perceba que em vários momentos o texto ganha um ritmo quase teatral. São páginas e páginas de diálogo.
A verdade é que as personagens vão se construir e se mostrar para o leitor a partir daquilo que elas falam. Nem tanto a gente vai ter acesso ao que elas pensam, é muito mais aquilo que elas demonstram. Quando o narrador aparece, preste atenção, principalmente quando ele for revelar algum pensamento dos personagens. Muitas vezes, algumas coisas que eles pensam contradiz o que eles falam. Atente-se a isso. A chave de análise desse romance do Turgenev está no que é de fato discurso e no que é de fato ação entre esses personagens. E como são muitos os diálogos, você vai perceber que eles aparecem quase sempre através de travessão, mas algumas vezes aparecem entre aspas, e isso é proposital. Quando eles aparecem entre aspas é porque estão mais próximos do narrador. O narrador ainda está fazendo alguma intervenção, ainda está se colocando ali no meio daquela conversa. Mas quando o diálogo começa de verdade, aí ele vem em travessão sempre. É interessante a gente pontuar isso porque é como se o narrador estivesse soltando a nossa mão do leitor para que a gente pudesse ver sozinhos aquela cena sem a interferência dele. E isso acontece bem aos poucos. Esse também é um recurso que o Turgenev traz para a literatura russa e uma forma de condensar a narrativa. Também quero chamar a sua atenção para o uso de termos em francês. Em inglês também, mas bem mais em francês. Era um comum entre as pessoas estudadas ali no século XIX russo usarem bastante termos franceses. Isso mostra um tipo de cultura, mostra que a pessoa é vivida, viajada, estudada, e é o que todos esses 4 personagens principais querem mostrar o tempo todo, que eles são pessoas que estão falando de um lugar de autoridade intelectual. Esses termos em francês também aparecem de formas diferentes na nossa edição. Algumas vezes, quando eles são usados, e o Turgenev marca isso no original, exatamente como se deve em francês, eles aparecem de fato em francês. Mas algumas vezes eles são usados de forma equivocada, porque é tanta tentativa de mostrar que são assim intelectuais, que às vezes eles usam os termos de forma equivocada. E esse uso equivocado aparece também na nossa edição. Mas não se preocupa, você não precisa saber francês para ler esse livro não, tá? Tá tudo marcadinho nas notas de rodapé para que você consiga fazer uma leitura bem fluente. A gente achou interessante deixar marcado isso para vocês verem como leitores como a cultura russa estava ali querendo de alguma forma se aproximar daquilo que era europeu, daquilo que era sobretudo francês. Apesar do livro se chamar Pais e Filhos, e o termo ser no masculino, porque de fato é um livro bastante masculino, eu quero que você comece a sua leitura já prestando atenção nas personagens femininas. Logo de cara tem uma muito importante, que está ali na propriedade do Nikolai e do Pavel. Essa mulher já vai causar bastante surpresa nos jovens que chegam lá. Preste atenção nisso. Mas ela não é a única. Existem pelo menos mais 2 personagens femininas que vão aparecer aí, sobre as quais a gente vai falar também no próximo vídeo, e que vão, de certa forma, trazer um choque de realidade para esses homens que têm tantas ideias e tanta dificuldade de colocá-las na prática. Muito bem. Dessa forma, eu acho que eu consegui te dar uma introdução sobre o livro, te mostrar um pouco porque ele é importante e te contar um pouco do contexto da Rússia daquela época. Época de revoltas, de transformações sociais e também de algumas mudanças que o czar queria trazer. Agora eu quero te convidar a fazer a leitura. Não deixe de ler também a apresentação, os textos de apoio que estão muito interessantes. E depois volta aqui. Vamos falar um pouco sobre o livro de forma mais aprofundada ao enredo na nossa segunda aula. Até lá!